Bom dia, a paz do Senhor para todos. No programa de hoje, vamos meditar na 14ª bem-aventurança que encontramos na Bíblia. É a felicidade daquele que é escolhido por Deus. Nesta reflexão, veremos que Deus tem seus propósitos e pode escolher pessoas específicas para alcançá-los. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Viagem sem paradas obrigatórias com o livro 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Um álbum histórico ricamente ilustrado com personagens e fatos que marcaram uma época. A primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Fundação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O início do Círculo de Oração e muito mais. Leia e se emocione com 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Um produto com a qualidade CPAD. Família em Foco. Família em Foco. Bem, meus caros irmãos, meus amigos telespectadores, no programa anterior, vimos que é feliz aquele que confia em Deus. Hoje vamos meditar em mais uma bem-aventurança que encontramos na Bíblia. Como uma bem-aventurança quer dizer felicidade, o texto a ser comentado nos diz que é feliz aquele que é escolhido por Deus. Diz a Bíblia: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Salmo 65, 4. Graças a Deus, porque Ele escolhe pessoas. Ele não escolhe anjos para fazer certas coisas, como pregar o Evangelho aqui na terra. Deus escolhe pessoas mortais, com defeitos, limitadas. Deus escolhe homens. No Velho Testamento, como diz a palavra, homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Homens que tiveram defeitos, como Davi, que passaram por momentos tão difíceis em suas vidas, mostrando a falibilidade, a fraqueza humana. Jesus escolheu homens imperfeitos para fazer o seu trabalho. Deus sempre escolheu homens para fazer a sua vontade aqui na terra, não é? Ele escolhe homens e mulheres para fazer principalmente trabalhos específicos. Nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. É preciso que entendamos que quando Deus escolhe pessoas, não é que Ele faça acepção ou discrimine alguém. É que Ele tem os seus propósitos, os seus desígnios, e Ele escolhe pessoas para fazer a sua vontade segundo a sua soberana decisão. Há um chamado geral para a salvação. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Mateus 11, 28. Esse é o chamado para a salvação, para que as pessoas creiam em Jesus. Mas dentre todas essas pessoas, Ele escolhe algumas para fazer alguma vontade dele específica. Por exemplo, Abraão, Moisés, José, Esther, Maria, João, Débora, Pedro, Paulo, Timóteo e outros. Todos esses foram chamados por Deus de modo específico. Mas você sabe que também você foi escolhido por Deus? Você foi escolhido por Deus, sim, para amá-lo, para adorá-lo, para ser sua testemunha. No Evangelho de João, capítulo 15, o Senhor Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Jesus nos escolheu para nos abençoar. Ele nos escolheu para nos dar vitória, para nos ajudar, para nos dar suas bênçãos sobre nós. E no Salmo lido diz: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Deus nos escolhe e faz-nos chegar a Ele, chegar perto dEle. São Paulo diz que antes estávamos longe, mas agora estamos perto de Deus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que grande notícia! É bem-aventurado aquele que foi escolhido e está perto de Deus. Diz aqui a palavra: e para que Deus escolhe um homem ou uma mulher bem-aventurada para chegar a Ele, para que habite nos seus átrios. O átrio é a figura da casa de Deus, do ambiente da igreja, da casa de Deus, para que habitem na casa de Deus. Transportando para o dia de hoje, o átrio é o ambiente da igreja, é o salão da igreja,
são as dependências da igreja local, da igreja do Senhor. Do templo no sentido bem prático, é isto. Ainda que a presença do Senhor não seja manifesta só no templo, pois você pode estar na sua presença em qualquer lugar em que você esteja em plena comunhão com Ele. No ônibus, na escola, no trabalho, na sua casa, em qualquer lugar. Você pode estar na presença do Senhor. Há pessoas que não gostam de ir à igreja local. Não têm prazer em ir à igreja. Vão ali, como se diz, por esporte ou por ir, para dar uma passadinha por lá. Há pessoas que vão à igreja para conversar, para namorar, para marcar um encontro com alguém. Essas pessoas não estão conhecendo o valor do que é a bem-aventurança de estar na casa do Senhor. Diz a parte seguinte do versículo 4 do Salmo 65. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Aqui não adianta a gente querer teorizar ou teologizar o assunto dizendo não, a presença de Deus, o templo é em qualquer lugar. Não, em qualquer lugar você pode estar na presença de Deus. Mas essa palavra diz respeito ao templo, à casa do Senhor. Nós seremos satisfeitos da tua bondade, da bondade da tua casa e do teu santo templo. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Mas há alguém que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos ao shopping, vamos à praia, vamos ao passeio. Não é pecado ir ao shopping, ir à praia ou ao passeio, mas isso não traz bem-aventurança. Não há nenhuma bem-aventurança na Bíblia dizendo bem-aventurado aquele que vai ao shopping, que vai ao supermercado, que vai à praia. Não. Por isso, reúna a sua família. Ore com a sua família em casa, no seu próprio lar. Faça o culto doméstico. Isso é maravilhoso, mas não deixe de ir à igreja para ficar assistindo televisão, para ficar assistindo novelas, para ficar assistindo filmes na TV. Não. Consagre sua TV a Deus, ao Senhor. E só assiste na TV aquilo que é lícito e conveniente. Pois a Bíblia diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6, 12 e 10, 23. Vá à casa do Senhor e seja feliz. Veja agora alguns conselhos práticos. Primeiro, em sua agenda semanal, separe os dias para ir à casa do Senhor, ao templo da igreja local. Não há outro lugar onde você mora mais importante que aquele onde se adora a Deus. Na congregação, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. Salmo 85, 1 e 2. Segundo, não deixe de ir à igreja local por motivos banais. Não deixe de ir à igreja para ir à praia ou para ficar diante da TV ou da internet. Há tempo para tudo, diz a palavra. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Terceiro, faça o culto doméstico. Adore a Deus em seu lar, mas não despreze a casa de Deus. Quem cuida das coisas de Deus sabe que Deus cuida de suas coisas. Diz a Bíblia, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Salmo 27, versículo 4. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Bom dia a todos, meu nome é Thaís Tenório, tenho 20 anos e me foi facultada a oportunidade para falar um pouco do meu testemunho. E nesta feita eu começo dizendo que eu morava antes em Cajueiro, no distrito de Touros, Rio Grande do Norte. E ali naquele lugar, eu exatamente com 14 anos, eu comecei a me envolver com as pessoas que a sociedade rejeitava. E naquela situação ali, minha família também não aceitava, como toda família que vê um filho caindo em penhasco não aceita. Eu comecei a dar trabalho à minha família, com aquele grupo que eu me envolvia. E minha família queria que eu me afastasse e eu não queria me afastar. E ali Jesus começou a trabalhar na minha vida. Começaram a aparecer muitos problemas, eu brigava muito com minha família dentro de casa. E minha mãe tinha falecido pouco tempo, meu pai se sentia sozinho, e eu dando trabalho, revoltada com aquela situação.
Aí aqueles amigos me instruíam a sair para festas. Eu saía na sexta-feira, chegava na segunda de manhã. E uma certa feita eu fui. E quando eu cheguei em casa na segunda pela manhã, meu pai tinha acontecido um começo de AVC, meu pai, e estava no hospital. E eu muito triste, fui para a escola naquela noite. E chegando na escola, uma colega evangélica me convidou para participar de um culto. Lá na Assembleia de Deus, naquele lugar. Então, eu, muito irônica, respondi para ela que não ia, porque eu não gostava de crente e não ia vestir uma blusa, a qual eu estou vestindo agora, e saia longa, jamais isso eu iria vestir. E naquele momento eu fui embora, saí. Mas, para minha surpresa, a minha casa, para mim chegar na minha casa, eu precisava passar por detrás da igreja. E naquela situação ali, o Espírito Santo me direcionou e fui direitinho para dentro da igreja. Quando eu cheguei ali, o irmão me convidou, eu entrei. E o pregador que estava anunciando ali a palavra do Senhor me convidou até para ir lá na frente. E quando eu cheguei lá, ele disse que se eu não aceitasse Jesus naquele momento, o diabo ia tragar minha vida num acidente de carro e eu ia morrer. E eu precisava aceitar Jesus naquele momento para Jesus me salvar. Então eu dizia que não acreditava em Jesus, mas naquele momento eu comecei a sentir algo diferente na minha vida, algo que me preencheu, que antes das festas, os relacionamentos, as drogas não me preenchiam. Então eu aceitei cair ali naquele chão de joelho, comecei a chorar muito, eu usava muita maquiagem forte e as lágrimas começaram a descer no meu rosto de forma que aquela maquiagem começou a borrar, a descer. E eu ali levantei minha mão e aceitei Jesus. Quando eu saí da igreja, todos os que diziam ser meus amigos estavam todos me esperando para me forçar a recusar Jesus, a sair da igreja, exatamente para ir para uma festa que teria naquela noite. E eu disse que não ia, porque aquilo que eu tinha sentido, nada do que eu provava no mundo havia preenchido o meu vazio. Então, naquela situação ali, eu fui para casa e, passado alguns dias, começaram a vir as afrontas. Uns diziam que eu não ia durar uma semana, outros diziam que eu não ia durar 2 semanas, 1 mês, e assim foram as palavras de maldição sendo lançadas. Mas ali Jesus começou a trabalhar na minha vida, comecei a orar, aprendi a orar, eu disse, Jesus, eu não aceito, Senhor, que isso esteja acontecendo na minha vida. Então, a tua palavra diz o quê? E começaram a acontecer. Muitos foram presos, outros mortos, outros tiveram que aceitar Jesus, outros tiveram que mudar de cidade, mas eu não saí da presença do Senhor Jesus. E hoje eu estou agradecendo a Deus por estar aqui, porque antes a minha família dizia que me detestava, que não gostava de mim, que tinha repúdio de mim, que não me aceitava pela forma que eu era. E hoje eles dizem que eu sou a alegria do viver deles. Isso me traz muita felicidade. De forma que hoje eu estou agradecendo ao meu Deus. E você que está ouvindo, aceita Jesus como seu Salvador, porque o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Deus fez em minha vida. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Espaço Jovem. Olá, bom dia, paz do Senhor. Jovem, no último sábado nós tivemos a consagração dos 40 anos da nossa UMADEV. Deus se fez presente de uma forma sobrenatural, tratando com cada um de nós de forma direta e muito especial. Renovou promessas, projetos, sonhos e a certeza de que quando temos intimidade com o Senhor, de fato, fazemos a diferença. Se você perdeu, não fique triste, jovem. Já estamos programando a segunda consagração dos 40 anos da UMADEV. Afinal, nós somos uma geração avivada e precisamos estar sempre ligados com o nosso Senhor, não é mesmo? E agora, com muita alegria, vamos louvar ao Senhor com o cantor Emerson Pinheiro.
viu em mim. O que será que eu fiz pra merecer seu amor, seu perdão, seu cuidado? Se Ele me conhece como ninguém mais, se Ele sabe tanto quem eu sou, como pôde me amar assim? O que foi que Ele viu em mim? Ele viu o sangue do seu Filho amado. Ele viu o sacrifício dele pelo meu pecado. Ele viu suas feridas, ele viu as suas mãos, ele viu os cravos, ele viu as lágrimas que Jesus chorou. Ele viu o inocente morrendo pelo pecador. Ele viu os meus segredos, ele viu meu coração e me amou. Mesmo assim, foi isso que o meu Deus viu quando Ele olhou pra mim. Aleluia. Se Ele me conhece, se Ele me conhece como ninguém mais, se Ele sabe tanto quem eu sou, como pôde me amar assim? O que foi que Ele viu em mim? Ele viu o sangue do seu Filho amado. Ele viu o sacrifício dele pelo meu pecado. Ele viu suas feridas, ele viu as suas mãos, ele viu os cravos, ele viu as lágrimas que Jesus chorou. Ele viu o inocente morrendo pelo pecador. Ele viu os meus segredos, ele viu meu coração e me amou. Mesmo assim, foi isso que o meu Deus viu quando Ele olhou pra mim. Oh, aleluia. Quando Deus olhou pra mim, quando Deus olhou pra mim, Ele viu Jesus, Ele viu a cruz. Quando Deus olhou pra mim, Ele viu Jesus, Ele viu a cruz. Quando Deus olhou pra mim, quando Deus olhou pra mim, Ele viu Jesus, Ele viu a cruz. Quando Deus olhou pra mim, Ele viu Jesus, Ele viu a cruz. E atenção para a nossa agenda, jovem. Na tarde de hoje, às 14 horas, reunião com todos os coordenadores de Mocidade.
E como a Almadep não para, gente, hoje à noite haverá o grande jantar da amizade promovido pela Almadep Setor 3, não fique de fora. E hoje também acontece o grande culto de integração da Almadep Setor 7 na congregação de Jardim Primavera. E no próximo dia 16, às 9h30, jovem, grande círculo de oração da mocidade festivo no templo sede da nossa ADEPAR. E eu não vou parar de avisar vocês, hein? O melhor encontro do ano está chegando, gente, o 5º Geração Avivada, de 20 a 22 de julho no Hotel Mar Dunas. Esse encontro, jovem, foi projetado por Deus para a sua vida, por isso, não fique de fora, faça logo a sua inscrição. Procure hoje mesmo seu líder de mocidade, a secretaria da Almadep ou ainda na livraria Cristo Rei. Quer formas de pagamento? Nós temos. Você poderá só esse mês parcelar o valor da sua inscrição em até 2 vezes em qualquer cartão de crédito. Por isso, jovem, aproveite. A Almadep faz mais e juntos vamos viver intensamente o poder e a palavra de Deus. E a nossa dica de livro hoje é o livro Perguntas Intrigantes que os Jovens Costumam Fazer, do pastor Ciro Zibordi, publicado pela CPAD e que você encontra na livraria Cristo Rei. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Tenham um maravilhoso final de semana e a paz do nosso Senhor. Fonte de vida. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, a paz do Senhor. Está começando mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. CGADB realiza Assembleia Geral Extraordinária em Maceió. Consagração pelos 40 anos da Almadep. Tudo isso daqui a 30 segundos. Viagens sem paradas obrigatórias com o livro 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Um álbum histórico ricamente ilustrado com personagens e fatos que marcaram uma época. A primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Fundação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O início do Círculo de Oração. E muito mais. Leia e se emocione com 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Um produto com a qualidade CPAD. Consagração pelos 40 anos da Almadep. No último sábado, a União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, Almadep, realizou uma consagração especial, reunindo jovens do templo sede e de congregações, como evento de caráter espiritual, alusivo ao início das comemorações dos 40 anos da Almadep. O trabalho de consagração começou às 8 horas da manhã, com oração pelo vice-presidente da Almadep, o jovem Wilson Kennedy. O presidente do órgão, presbítero Guilherme, não pôde comparecer por motivo de trabalho. O louvor teve início com o grupo Louvarte, da congregação de Cidade dos Jardins. A jovem cantora Leni Barros, do Templo Sede, entoou 2 hinos de adoração a Deus. Em seguida, houve um momento especial de oração em que os presentes de joelhos fizeram um clamor a Deus em gratidão pelos 40 anos da Almadep e rogando pelas bênçãos sobre toda a juventude. Os líderes de mocidade oraram impondo as mãos sobre os presentes. Após a oração de joelhos, o grupo Geração Avivada do Templo 7 entoou 2 hinos de louvor a Deus, seguido pela jovem senhora Thaísa Queiroz, que deu uma saudação. A jovem Poliana, da congregação do Centro, fez a leitura da palavra e a cantora Gil, da congregação de Monte Castelo 2, entoou 2 hinos do seu repertório. Em seguida, foi a vez da liderança da juventude receber oração por parte dos presentes, que elevaram a Deus sua súplica para que o Senhor abençoe os líderes, dando-lhes graça e sabedoria para exercerem o seu papel à frente dos diversos trabalhos da mocidade. Mais uma vez, o grupo Geração Avivada louvou a Deus e o jovem pregador Paulo, da congregação de Jardim Planalto, entregou uma mensagem poderosa da parte de Deus, conclamando os jovens a servir ao Senhor com dedicação e alegria. Na sequência, o pastor Elinaldo Renovato, que se fez presente à consagração pelos 40 anos da Almadep, deu uma breve palavra com base na primeira epístola de João, enfatizando que a juventude só pode ser forte se for alimentada pela palavra de Deus. E conclamou os jovens para se dedicarem à leitura da Bíblia e chamou a atenção para sua crítica,
feita através do Facebook, do livro A Cabana, de autoria de William Paul Young, e demonstrou que esse livro é uma afronta à santidade e à reverência que se deve ter ao Deus da Bíblia, e enfatizou que o jovem cristão não deve entrar nesta cabana. Na ocasião, foi lançado o projeto Clube Jovem, ou Círculo de Leitura de Amigos da Bíblia, que reunirá jovens do Templo Sede nos setores de congregações para uma vez por semana estudarem os livros da Bíblia. A professora Régia Carvalho, diretora de ensino da UMADEP, explicou como será realizado o trabalho dos CLAB. Na sequência, o pregador pernambucano, João Porfírio, entregou substanciosa mensagem, enfatizando o valor dos propósitos que temos em nossas vidas para servirmos a Deus. Tais propósitos são sonhos que Deus deseja ver realizados em nossas vidas e que não devemos desistir diante das lutas e dificuldades. CGADB realiza Assembleia Extraordinária em Maceió. A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, sob a liderança do pastor José Wellington Bezerra da Costa, realizará uma Assembleia Geral Extraordinária na capital alagoana, nos dias 6 a 8 de junho. Na Assembleia serão tratados assuntos importantes para a denominação, incluindo reforma do Estatuto e temas para a próxima Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em Brasília no próximo mês de agosto. A Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, sob a liderança do pastor Martim Alves, enviará uma caravana de ministros, que participará da Assembleia de Ministros do Brasil, dando a sua participação efetiva nas discussões dos temas de interesse geral das Assembleias de Deus no Brasil. Este foi mais um Visão Panorâmica. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Viagens sem paradas obrigatórias com o livro 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Um álbum histórico ricamente ilustrado com personagens e fatos que marcaram uma época. A primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Fundação da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O início do Círculo de Oração. E muito mais. Leia e se emocione com 100 acontecimentos que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Um produto com a qualidade CPAD. Bem, meus caros irmãos, meus amigos telespectadores, eu agradeço a Deus mais uma vez pela bênção de transmitir uma mensagem para vocês. E quero orar por todos. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, neste momento te pedimos, Senhor, ó Deus, que abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos, nossos amigos que estão na audiência deste programa. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.